Bem-vindos ao Oráculo para as Massas. No vídeo de hoje vamos abordar a carta 10 de Espadas. É uma carta dramática, digamos que até mesmo pode ser precipitada. Na imagética da carta 10 de Espadas, aparece um ser humano deitado sobre possivelmente uma praia. Não sabemos se é pluvial, se será até mesmo uma praia marítima. Neste caso, a pessoa em si está cravada com as espadas, neste caso o 10 de Espadas. Esta carta reflete algo um pouco diferente da carta da morte. A morte em si é um processo que tem princípio, meio e fim e que corre naturalmente, é uma situação natural da vida. Nós temos que aceitar que nascemos, vivemos e eventualmente morreremos. Contudo, na carta 10 de Espadas, é um fim mais arbitrário, mais, digamos assim, precipitado, forçado, digamos que não segue propriamente um ciclo natural. É algo que é forçado por nós. Somos nós que investimos na nossa própria inteligência, porque é uma carta que implica inteligência, portanto tem a ver com algo que não tem a ver com, digamos, emoções, mas tem mais a ver com situações que têm lógica. Portanto, a lógica toma posse e resolve fazer tábula rasa, ou seja, fechar um ciclo precipitadamente, arbitrariamente, até mesmo, digamos, pode até mesmo ser violento. Portanto, se for uma situação de mental, podemos ter um mau hábito, por exemplo, que nos leva a nós a perturbar a nossa vida, perturbar a vida dos nossos familiares, até perturbar a vida da sociedade. Contudo, quando de um momento para o outro, pela nossa própria mentalidade, pela nossa própria análise, resolvemos corrigir essa mesma situação, neste caso será uma decisão até bastante rápida, bastante emotiva em termos de ser diferente para os outros. Para eles verão a nós uma situação que será emotiva para eles, mas será a nossa própria intelecto, a nossa lógica que nos levará então a fazer essa alteração tão profunda e rápida. Portanto, alguém que, por exemplo, deixa de um dia para o outro de fumar, não é propriamente um processo evolutivo, é mais um processo arbitrário e que leva a que seja realmente uma situação, digamos que não anormal, mas é realmente estranha para os outros e que torna-se um pouco emotiva para os outros, mas é lógica para nós. Portanto, existe esta dualidade do que os outros poderão ver em nós, mas na realidade é a nossa lógica, a nossa mentalidade que nos faz tomar estas decisões. Portanto, o 10 de Espadas revela que tomamos decisões que poderão ser um pouco drásticas, mas que são baseadas na lógica, no nosso pensamento e não no nosso coração. Porque às vezes temos situações que se tornam demasiado, digamos assim, insuportáveis, e então aí a nossa lógica toma posse da situação, termina a situação e avança para outra situação totalmente diferente. Se for no trabalho, demissão, pura e simplesmente. Poderá ser um caso, no mínimo, passar de um departamento para o outro, mas isso é raro acontecer. Geralmente tem mais a ver com mudar de local, mudar de patrão, mudar de situação, até chegar mesmo a mudar de tipo de trabalho que uma pessoa faz. Em termos de relações, poderá ser essa situação também, ou seja, terminar a situação
e avançar para ou ficar solteiro ou realmente avançar para outra pessoa. Contudo, também poderá ser um caso mais suave. Poderá haver uma mudança da maneira como a relação se mantém. Haver um esclarecimento geral do que a pessoa quer e do que a pessoa acha que é lógico para a relação. E a partir daí a relação então avançar nesse sentido. Mas é muito mais raro. Portanto, esta é uma carta que realmente tem a ver com fins precipitados, decisões arbitrárias, mas que tem a ver com a lógica. E que estás tábula rasa, digamos que é uma morte precipitada, morte intencional de uma situação, de uma relação, de um trabalho. Portanto, tem a ver com essa capacidade da lógica, tomar nas suas mãos as rédeas da nossa vida e tomar essas decisões. E são decisões rápidas, fulminantes e que têm impacto profundo, quer na nossa vida, quer na vida dos outros à nossa volta. Poderão a eles parecer coisas que serão, digamos assim, emocionais, mas que nada têm a ver emocional para nós. Será uma decisão baseada no nosso raciocínio e não na nossa capacidade de gostar ou não gostar, ou emocionalmente assim decidida. Portanto, uma decisão racional. Mais uma vez agradeço o tempo despendido junto a este vídeo e vemos no próximo vídeo.